Olá, irmãos. Olá, amigos. Eu sou o Nilson e você está no canal Aí Vem o Noivo. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossos irmãos, nossos amigos, todos aqueles que nos acompanham, todos aqueles que estão inscritos no canal, aqueles que por acaso estão assistindo esse vídeo aleatoriamente. Quero desejar uma noite, um dia, uma tarde abençoada na presença do Senhor. Eu gostaria de fazer um vídeo rápido, não vou demorar muito, trazer alguns textos para a gente meditar. E queria falar do medo. Afinal, temos passado períodos muito difíceis e temos visto que muitas pessoas estão apreensivas e com medo, né? Mas afinal, nós que cremos no nosso Senhor Jesus Cristo e que Ele voltará para buscar a sua igreja, devemos ter medo? Bem, eu creio que o medo é uma coisa que é natural do ser humano. Porém, o cristão não pode se abater. O cristão não pode se deixar levar pelo desespero, porque as aflições deste mundo, elas são sempre a respeito das coisas materiais, né? A maioria das vezes, né? Materiais, a perca de pessoas que a gente ama, a dor de um relacionamento, enfim, coisas desse tipo. Só que nós temos um alvo. A gente sabe que a nossa vida aqui, nesse formato, né, podemos dizer assim, ela tem um prazo de validade. O ser humano vive em média 80, 90, quando muitos chegam a 100 anos, quando muitos chegam a 100 anos, né, são pouquíssimos chegam a essa idade, a maioria com seus 80, né, alguns chegam a 90, outros morrem antes, mas em média essa faixa de 80 anos aí. A Bíblia fala que a média de expectativa de média de vida é de 70 anos. Passando disso já é fadiga e cansaço, né? E por que a gente tem tanto medo, né, de morrer? Primeiro que a morte, ela não tem nada a ver com a gente. Nós fomos feitos para ser eternos, né? Se não fosse Adão ter pecado, hoje poderíamos estar eternamente, né? Na verdade, a nossa alma ela é eterna, né? Se você estiver na presença do Senhor e assim que Jesus voltar, você vai viver eternamente. Agora, se não estiver na presença do Senhor, o sofrimento é eterno. Ou seja, a nossa alma ela é eterna, seja ela para salvação ou para perdição, né? E eu gostaria de trazer alguns textos, né? Eu estava fazendo uma pesquisa com a Miriam e a gente, na verdade foi ela que me passou essa informação, que a Bíblia tem 366 textos, né, versículos, que dizem não temas. Interessante, né? São 366, ou seja, nós temos, se eu não estiver enganado, são 366. Nós temos aí no nosso calendário gregoriano, né, o qual a gente tem utilizado, 365 dias no ano. E tem 366 não temas na Bíblia. Ou seja, a cada dia do ano você tem um estímulo, né? Mas isso vale para quem lê a palavra, né? Eu, com todo respeito, eu sei que nós temos lutas, eu passo por lutas, por dificuldades, tem pessoas que passam por lutas piores que as minhas, mas se nós estamos resguardados na palavra, se nós confiamos em Deus, se nós temos a certeza da nossa salvação, não devemos temer. Sabe por quê? Porque o nosso objetivo é viver com Cristo. O nosso objetivo não é viver nesse sistema qual vivemos aqui. Esse sistema todo vai ser jogado por terra. A palavra diz em Apocalipse que quando Jesus vier, Apocalipse 19, se eu não me engano,
quando Jesus vier, e ele virá com a igreja, né, com seus anjos, ele vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca. E nós viveremos e reinaremos com ele durante o milênio. Nós não temos motivo para temer, irmãos. Nós não temos motivo para ficar desesperado, porque o nosso objetivo é na eternidade com Cristo. Nossa vida aqui, ela é para poder fazer a vontade do Senhor, ganhar vidas, né? Alertar as pessoas para se renderem e se arrependerem dos pecados. Eu sei que muito tem se falado a respeito de que a igreja não vai passar por tribulação. É uma cultura, uma doutrina que foi ensinada aí de 100 anos para cá, que a Bíblia não cita isso, de que a igreja vai ser poupada, né? Vai ser arrebatada secretamente e que a igreja não vai passar por tribulações. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. O texto aqui, o objetivo desse vídeo não é falar sobre pré e pós. Isso é um assunto para outros vídeos. Mas temos que estar atentos, espertos. Jesus vai voltar. Nós vamos ver. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, está escrito que, em ordem, né? Está escrito assim, que primeiro vai vir a apostasia. Depois, logo na sequência, o anticristo. E depois, Jesus Cristo. A igreja vai passar por períodos difíceis. Então não há por que temer problemas de saúde como estamos passando, problemas financeiros, problemas familiares, perca de entes queridos. Eu sei que é difícil, mas temos que levantar a cabeça, olhar para o alvo. Amém? Gostaria de ler alguns textos rapidamente. Primeiramente em Mateus 6, 19 ao 21, diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem o ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O grande motivo das pessoas temerem a morte, né, é justamente isso. O apego às coisas materiais, o apego ao dinheiro, o apego à vida confortável. Aqui no Brasil, eu vou falar a nível de igreja, né? A igreja brasileira é uma igreja privilegiada, pelo menos por enquanto. Nós temos templos com ar-condicionado, com banco confortável, nós vamos de carro para a igreja, né? Quem não tem um carro próprio, às vezes pega um Uber, um táxi, vai de ônibus, enfim, tem um transporte, ou mora próximo à igreja, pode ir caminhando. E chegar lá, a gente assiste um culto de 2 horas, louvores, a gente sai dali feliz da vida. Só que é um privilégio que só os brasileiros, talvez os americanos, os Estados Unidos ali tenham, por enquanto, irmãos. Porque se você for pelo Oriente Médio, a palavra de Deus não pode chegar ali. Muitos cristãos que estão ali estão perdendo a vida, enquanto nós estamos aqui, saindo do culto de domingo e comendo um cachorro quente. Cristãos estão morrendo porque às vezes falam Jesus, só por isso. Na Coreia do Norte, pessoas estão sendo presas, torturadas e mortas porque professam o nome de Cristo, só porque creem em Cristo. Em países africanos, a mesma situação. A Europa, totalmente apóstata, totalmente descrente, deixou de crer em Cristo, deixou o homossexualismo, a prostituição, são coisas normais e naturais. Você vê na Argentina, aqui do nosso lado, o aborto foi legalizado. A Venezuela, um país vizinho nosso, regime comunista. O Brasil está passando por situações difíceis e para o comunismo se instalar aqui não custa. Então, irmãos, a igreja brasileira se acomodou, se acostumou com a vida fácil. Por que é uma vida fácil? Estava vendo outro dia um assunto num canal que eu acompanho
o irmão falando sobre a China, e que os cristãos lá, que são cerca de 60 milhões de cristãos, exatamente mais ou menos o que tem aqui no Brasil, né? Por incrível que pareça, a quantidade de cristãos aqui e lá são muito próximas. A população é maior lá, mas o número de cristãos é igual. Estava dizendo que os cristãos que vivem na China não consideram os brasileiros cristãos de verdade, porque aqui você não tem perseguição. Lembre-se, irmão, a perseguição que a gente ainda não tem virá. Mas a gente já tem algumas situações que nos preocupam, por exemplo, ideologias. Nossos filhos, nossos amigos, né, jovens, né, estão crescendo num ambiente onde ideologias satânicas têm sido enfiadas goela abaixo. Seu filho vai para a faculdade, cristão, servo do Senhor, e muitos voltam de lá desviados, não acreditam, ateus, não acreditando mais em Deus. Irmãos, é sério. Vamos nos desapegar às coisas materiais, não se preocupe. Olha ao redor o que está acontecendo. Jesus está voltando, irmãos. Por que estamos nos prendendo a coisas materiais? Mais um texto para a gente meditar. Eu estou olhando para baixo porque eu estou lendo aqui na Bíblia, tá, irmãos? Vamos ler em Romanos 8. Romanos 8, 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, não podemos temer nada, nem a altura, nem a profundidade, nem a potestade, nada. Paulo, lá em Filipenses 1, 21, fala que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, Paulo também diz numa das suas cartas que ele recomenda, né, a igreja que nós sejamos imitadores dele como ele é de Cristo, ou seja, imitadores de Cristo. Temos que imitar a Cristo. E Cristo passou por lutas. Ele passou por todos os problemas que um ser humano pode passar. E ele foi vencedor, irmãos. Ah, mas Jesus Cristo morreu. Sim. A vitória da igreja foi através da morte de Cristo na cruz. E o complemento dessa vitória, se é que pode dizer isso, será quando ele retornar. Em que todo olho verá Cristo sobre as nuvens e a igreja se juntando a ele nas nuvens, com o corpo transformado, pelejando neste mundo, guerreando, irmãos.